Imagine por um segundo que você pudesse viver 900 anos. 9 séculos inteiros para construir sua carreira, ver seus tataranetos crescerem, dominar 3 idiomas diferentes e ainda ter tempo de sobra. Parece um sonho, né? Mas e se eu te dissesse que isso já foi realidade, e que Deus decidiu tirar isso de você? Adão viveu 930 anos. Matusalém, o recordista, chegou aos 969. Noé, o cara da arca, viveu 950. Esses não são números jogados ao acaso na Bíblia, são registros precisos, nomes, datas, genealogias. Mas aí, em Gênesis 6:3, algo muda. Deus olha para a humanidade e diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, seus dias serão 120 anos. E de repente, a vida humana começa a encolher. De 900 para 600. De 600 para 400. Até chegar nos míseros 70 ou 80 anos que vivemos hoje. Mas por quê? Por que Deus faria isso? Foi castigo? Foi raiva? Foi crueldade? A resposta vai te surpreender se não é nada do que você está pensando. Na verdade, o que aconteceu em Gênesis 6 pode ser a maior demonstração de misericórdia que Deus já teve pela humanidade. E quando você entender o porquê, vai olhar para os seus próprios dias de um jeito completamente diferente. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar sobre Gênesis, sobre Noé e sobre o Salmo 90 vai mudar a forma como você enxerga cada manhã que acorda. A longevidade pré-diluviana como vetor de corrupção. Vamos começar desmistificando algo que a maioria das pessoas ignora. Quando a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e Matusalém chegou aos impressionantes 969 anos, isso não é um exagero poético ou uma metáfora espiritual. São dados genealógicos frios, precisos e documentados com nomes e datas nas primeiras páginas da história sagrada. Imagine a mente humana operando por quase um milênio, acumulando conhecimento, habilidades e experiências que nós, com nossa mente limitada a algumas décadas, nem conseguimos sonhar. No entanto, essa longevidade extraordinária, que à primeira vista parece uma bênção divina inquestionável, carregava um perigo silencioso e devastador em um mundo que já havia sido marcado pela queda. O tempo, meu amigo, é uma ferramenta neutra, mas quando colocado nas mãos de um coração humano inclinado ao pecado, ele se transforma no combustível perfeito para a rebelião. Quanto mais anos você tem, mais tempo você possui para construir impérios de orgulho, para afastar-se do amor de Deus e para convencer a si mesmo de que a eternidade não é algo com o qual você precisa se preocupar agora. E foi exatamente isso que aconteceu, culminando no cenário sombrio descrito em Gênesis 6, onde a maldade do homem na terra se tornou grande e todo o pensamento do seu coração era continuamente mau. Não era um erro ocasional ou uma falha de caráter de vez em quando, era uma corrupção total, sistêmica e enraizada, alimentada pela sensação de impunidade que séculos de vida proporcionavam. Foi nesse contexto que surgiram os Nefilim, seres de notoriedade e violência que encheram a terra de opressão, misturando o sagrado com o profano de uma maneira que violava a própria ordem da criação. A longevidade, que deveria ser um presente para buscar a Deus e aperfeiçoar a alma, havia se tornado um veneno mortal, permitindo que a rebelião se espalhasse como uma praga sem que houvesse qualquer senso de urgência para o arrependimento. Eles tinham tempo de sobra para ignorar o Criador, e foi essa arrogância temporal que forçou os céus a intervir, preparando o palco para uma das decisões mais drásticas, como veremos a seguir, surpreendentemente misericordiosas de toda a história da humanidade. O ultimato de Gênesis 6:3, de julgamento e graça. E é exatamente nesse cenário de caos absoluto que chegamos ao ponto de virada de toda a história humana, aquele momento em que o Criador do universo decide intervir e diz, em Gênesis 6:3, que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem e que os dias dele seriam 120 anos. Muita gente lê isso rápido e acha que foi um decreto de morte imediata ou um castigo cruel, mas a verdade é que essa declaração esconde o maior e mais profundo ato de misericórdia e amor que você poderia imaginar. A tradição rabínica e os grandes teólogos ao longo dos séculos entenderam que esses 120 anos não eram apenas um novo teto biológico para a vida individual, mas sim um ultimato coletivo, um prazo de graça estendido para uma humanidade que já havia cruzado todos os limites do sagrado. Deus, em sua infinita sabedoria, não queria destruir o mundo imediatamente, ele queria dar uma última chance, uma janela de tempo para que o arrependimento acontecesse,
provando que o coração dele ainda pulsava de compaixão mesmo diante de tanta depravação. E sabe qual era a prova física, o sermão diário e silencioso dessa graça? Era o som do martelo de Noé batendo na madeira, construindo uma arca gigantesca em terra seca, bem no meio de um povo que vivia como se tivesse a eternidade pela frente. Durante 120 anos, a longanimidade de Deus ficou de pé, com a porta da arca escancarada, enquanto Noé pregava com sua própria vida e com cada tábua que ele fixava, oferecendo um convite desesperado para que aquelas pessoas voltassem para o caminho da Bíblia e da vida. Ninguém entrou, exceto a família dele, mas a lição que fica para nós hoje é avassaladora. A paciência divina tem um propósito, mas ela não dura para sempre, e é justamente o que acontece logo após as águas do dilúvio baixarem que vai te fazer entender por que a redução drástica da nossa expectativa de vida foi, na verdade, a maior bênção disfarçada que a humanidade já recebeu. O encolhimento da vida como misericórdia e proteção. E foi exatamente depois que as águas baixaram e o mundo recomeçou que algo fascinante e, ao mesmo tempo, assustador começou a acontecer com a nossa biologia. A expectativa de vida não caiu de uma vez só, ela foi encolhendo geração após geração, como se o próprio Deus estivesse deliberadamente recalibrando o relógio humano. De 100, que viveu 600 anos, a linha foi descendo até chegar aos míseros 70 ou 80 anos na época de Moisés. Muita gente vê isso como uma maldição ou um castigo divino, mas a verdade revelada nas Escrituras é que esse encurtamento foi, na essência, um ato de profunda misericórdia e amor. Pense comigo, se você vive num mundo corrupto e tem séculos pela frente, você tem tempo de sobra para acumular riquezas, planejar vingança e expandir o mal. Mas ao limitar o nosso tempo, o Criador também estava nos protegendo de nós mesmos. Como mostra Isaías na Bíblia, muitas vezes ele abrevia os dias do justo justamente para poupá-lo de presenciar as tragédias que estão por vir. Além da proteção física, existe aqui uma lição espiritual avassaladora sobre a pedagogia da finitude e o verdadeiro propósito das bênçãos que recebemos. Um homem que sabe que vai viver 9 séculos simplesmente não sente a necessidade de resolver suas pendências com o sagrado hoje, ele sempre pode deixar o arrependimento para a próxima década ou para o próximo século. A procrastinação espiritual era o pecado favorito dos antigos, mas quando a morte passou a bater na porta em apenas algumas décadas, a urgência de buscar a Deus se tornou uma realidade inadiável. A brevidade da vida deixou de ser um defeito do sistema e se transformou na maior ferramenta de ensino do céu, forçando a humanidade a acordar para o fato de que o tempo é um recurso escasso e precioso. E é justamente essa consciência dolorida e necessária que nos leva ao próximo grande mistério, aquele que foi registrado por Moisés em um dos salmos mais profundos e reveladores de toda a história. O coração sábio e a teologia do Salmo 90. E é exatamente nesse ponto da nossa jornada que precisamos abrir a Bíblia no Salmo 90, o único salmo escrito por Moisés, o mesmo homem que registrou os primeiros capítulos de Gênesis e que entendeu como ninguém o peso dessa nova realidade humana. Ele olha para nossa trajetória e diz que os nossos dias chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais vigor, mas que a medida deles é canseira e tristeza, porque tudo passa rapidamente e nós voamos para a eternidade. Moisés compara nossa vida à erva que de manhã floresce e à tarde murcha e seca, uma metáfora devastadora, mas necessária, que nos mostra que a brevidade da existência não é um defeito de fabricação, e sim a maior ferramenta pedagógica que Deus poderia ter nos dado. É a consciência de que o tempo é curto que nos tira da ilusão de que somos eternos e nos força a buscar o sagrado antes que seja tarde demais, transformando a nossa visão sobre o que realmente importa neste mundo passageiro. É por isso que Moisés faz uma oração tão desesperada e profunda logo em seguida, pedindo ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias para que, finalmente, possamos alcançar um coração sábio. A verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto e que é regada pelo amor do Pai, só nasce quando entendemos que cada manhã é uma nova e última oportunidade de acertar o passo com o Criador. Essa é a mesma conclusão a que chega o livro de Eclesiastes, que mostra que tudo neste mundo é vaidade, um sopro passageiro, e que a única coisa que faz sentido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas você pode estar se perguntando, se a vida é tão curta e o tempo é tão escasso, como é que o próprio Filho de Deus entrou nesse relógio humano e viveu apenas cerca de 33 anos? A resposta para essa pergunta vai revolucionar a forma como você enxerga o verdadeiro valor da sua existência e as bênçãos que estão escondidas na finitude. A encarnação e a redefinição de valor.
E é exatamente aqui que a narrativa da Bíblia dá uma guinada que muda completamente a nossa perspectiva sobre o valor da existência, quando o próprio Filho de Deus decide entrar nessa cronologia encurtada e viver apenas cerca de 33 anos. Pense no peso disso. O Criador da eternidade, aquele que estava com o Pai antes da fundação do mundo, escolheu voluntariamente assumir a nossa fragilidade, os nossos limites e a nossa brevidade, provando de uma vez por todas que a verdadeira grandeza de uma vida não é medida pela quantidade de dias que ela dura, mas pela profundidade do amor e do propósito com que ela é vivida. Ele não precisava de 900 anos para cumprir a missão dele, ele precisava de intensidade, de entrega e de uma conexão inabalável com o sagrado, mostrando que as maiores bênçãos do céu não estão na extensão do tempo, mas na qualidade da nossa caminhada ao lado do Pai. Ao fazer isso, Jesus redefiniu completamente o significado do limite imposto em Gênesis 6, transformando o que parecia ser uma sentença de desespero e contagem regressiva em uma poderosa esperança de eternidade e vida abundante. Ele nos ensinou que não importa se você tem 70, 80 ou 90 anos pela frente, porque o que realmente importa é o que você faz com o tempo que lhe foi confiado, é como você ama, perdoa e busca a face do sagrado enquanto a erva ainda está florescendo. A morte e a ressurreição dele quebraram o medo do fim e nos mostraram que a finitude é apenas uma travessia, um breve período de preparação para a glória que nos aguarda, mas para entender como aplicar tudo isso na sua vida hoje e não desperdiçar mais nenhum segundo, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te dizer agora. A urgência do agora e o chamado para a eternidade. E é exatamente aqui, no cruzamento entre a nossa fragilidade humana e a infinita graça do Deus do Universo, que a mensagem de Gênesis encontra o seu ápice e nos confronta com a realidade inadiável do nosso próprio tempo. Você não está aqui por acaso, ouvindo isso neste exato momento, porque o Espírito Santo ainda está contendendo com o seu coração, te convidando a não desperdiçar mais nenhum segundo das bênçãos que ele preparou para você. A janela de graça que foi aberta lá no dilúvio, quando o relógio humano foi recalibrado para 70 ou 80 anos, não é uma sentença de morte, mas o maior convite à vida abundante que você poderia receber. O sagrado não está esperando você ter mais tempo, mais dinheiro ou mais condições, ele está batendo na porta do seu hoje, te pedindo para contar os seus dias, para abraçar a sua finitude e para transformar a brevidade da sua existência em um legado eterno de amor e propósito. A Bíblia nos mostra que o tempo é o solo onde plantamos a nossa eternidade, e cada manhã que o sol nasce é uma nova oportunidade de resgatar o que foi perdido, de perdoar quem precisa ser perdoado e de buscar a face do Pai enquanto ele se pode achar. Então, eu te deixo com a pergunta que ecoa através dos milênios, desde os dias de Noé até o exato segundo em que você respira agora: o que você vai fazer com o tempo limitado que lhe foi confiado? Você vai continuar vivendo como se tivesse a eternidade pela frente, procrastinando as decisões que podem mudar o seu destino, ou vai finalmente despertar para a urgência do agora? Deixe aqui nos comentários a sua resposta, a sua cidade e o que mais tocou o seu coração nessa mensagem, porque eu quero saber quem são os homens e mulheres sábios que estão decidindo contar os seus dias. E se essa mensagem abriu os seus olhos e te fez enxergar a sua vida sob a ótica do céu, não guarde isso só para você. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas revelações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desesperadamente entender o verdadeiro valor do tempo. A sua vida é um sopro, mas nas mãos do Criador, ela pode se tornar uma obra-prima eterna.